Provavelmente você já viu por aí adaptações de filmes onde um dos personagens teve a sua etnia ou sexualidade alterada. Isso por vezes acaba fazendo com que as adaptações desses filmes sofram duras críticas e sejam um fracasso, tanto de crítica como de bilheteria, como foi o caso do filme do Buzz. Mas há casos em que a mudança de etnia não afetou o filme, como foi o caso de Homens de Negro, que originalmente o personagem do Will Smith é branco, mas na sua adaptação ele é negro. Então inscreva-se e fica aí para ver qual é o grande problema da inclusão forçada no cinema. Se há algo que estamos vendo atualmente é como as mulheres estão a ganhar cada vez mais espaço no mundo do cinema. Atores ou personagens negros, latino-americanos ou asiáticos estão cada vez mais presentes na frente e atrás das câmeras. O mesmo acontece com a diversidade sexual. Loki, por exemplo, é o primeiro personagem da Marvel a ser abertamente bissexual. E temos também o filme do Buzz, já banido em 14 países, por mostrar o primeiro beijo entre duas pessoas do mesmo sexo. Alguns veem isso como simples estratégias de marketing, mas seja como for, temos que perceber que a inclusão é algo muito importante e é uma forma de dar reconhecimento a quem até recentemente não tinha presença na esfera pública, para tornar visível a diversidade humana e a multiplicidade das experiências, mesmo que isso seja só marketing, é algo muito importante. Até pouco tempo atrás, as grandes produtoras se inclinavam para uma tendência muito específica: escolher protagonistas caucasianos, jovens e heterossexuais. As minorias apareciam apenas como um fenômeno prototípico, como por exemplo, latinos que vendem drogas ou a comunidade negra socialmente desfavorecida. A inclusão forçada, que é um termo muito usado por aquelas pessoas que se incomodam com a tentativa do mundo do cinema e da televisão de mostrar outros tipos de personagens, é usada de forma depreciativa para criticar essa tentativa de representar toda a diversidade social que existe. No entanto, não podemos fechar os olhos para um fato inegável. Às vezes, na tentativa de materializar esse desejo de inclusão, erros são cometidos. Um exemplo claro disso foi ver a atriz negra Jodie Turner-Smith no papel de Anna Bolena. O fenômeno da inclusão forçada é real, quando os fatos históricos são distorcidos pelo mero desejo de calçar a diversidade racial. Isso também aconteceu em O Assassinato no Expresso do Oriente, onde o secretário da vítima, que originalmente era italiano, se tornou latino, e o mesmo aconteceu com a personagem sueca. Na versão de 74, esse papel foi interpretado por Ingrid Bergman, que recebeu o Oscar de melhor atriz pela atuação. Na nova versão, a personagem passou a ser a espanhola Pilar Estravados, abrindo um espaço para Penélope Cruz. E não para por aí, afinal de contas, no filme há um personagem negro que está no trem. E o Kenneth Branagh quer fazer crer que será permitido a um negro viajar na primeira classe dos trens mais sofisticados da Europa nos anos 30. Apesar de ser triste, essa era a realidade daquela época e mudar isso não é representatividade. Isso é simplesmente ignorar por completo o quão racista era a Europa naquela época. A possibilidade de um negro conseguir se formar em medicina na Inglaterra nos anos 30 era ínfima, e partilhar um vagão de trem com brancos é praticamente nula. E imaginar que ele ainda terá um caso com uma mulher branca, então, nem se fala. Who takes up the knife? Em Green Book, muitos atores negros ficaram ofendidos com essa produção. No filme, vimos novamente um protagonista branco atuando como salvador do homem negro. Era o clássico filme moralizante para sentir-se bem, mas na realidade perdeu seu propósito inclusivo. Working for a black man. You in the deep south, there's gonna be problems. Promise me you're gonna write me a letter. Sabe aquela falsa tentativa de promover a inclusão por parte de grupos discriminados, estereotipando-os ainda mais? Isso chama-se tokenismo, e o filme do Green Book é um exemplo disso. Assim como classificar atores latino-americanos em papéis ligados ao tráfico de drogas. Why you breaking my balls? Because you could do better, Mr. Badalaka. O tokenismo é o que muitas vezes traz a inclusão forçada, aquela que não é pensada e é aplicada por uma simples taxa à diversidade racial ou sexual.
Dar voz e presença aos diferentes grupos da nossa sociedade implica criar personagens profundos e não meramente estereotipados. Muitas vezes vemos filmes em que os personagens e suas narrativas são tão forçadas e tão estereotipadas que pouco favorecem a aceitação dessa diversidade. Eu tô aqui, meu amor! Há outros casos em que a adaptação muda completamente o estilo do personagem original, sem alterar a etnia do personagem, como aconteceu nas adaptações dos livros da Agatha Christie, feitas pelo ator e diretor Kenneth Branagh. Qualquer pessoa que já tenha lido algum livro da escritora, com seu personagem principal, o Poirot, sabe descrever o famoso detetive belga. Ele é um dandy afetado, amante do conforto, com gosto refinado para roupas e culinária, ego gigantesco, que resolve seus casos exclusivamente através do raciocínio. Além disso, Poirot é baixinho, calvo, obeso e dono de um bigode formidável, e muito discretos em assuntos pessoais, enquanto que em seus filmes, o Poirot de Kenneth Branagh é quase que diametralmente oposto a isso. Nessas adaptações, o Poirot é alto, magro, com muito cabelo, dado a verdadeiras proezas físicas sem nenhuma finesse, nem apreço pelo bem-estar. Para coroar, ele ostenta um bigode tão ridicularmente exagerado que mal deixa espaço para prestar atenção ao trabalho do ator. Outra adaptação que gerou polêmica é o live action da Branca de Neve e os Sete Anões, onde a Branca de Neve não é interpretada por uma atriz branca e nem os Sete Anões são interpretados por anões de verdade. Mas até agora eu só falei de personagens originalmente brancos e que as suas etnias foram alteradas. Mas há casos em que os personagens ou pessoas, se for um filme baseado em fatos reais, brancos e na sua adaptação foram interpretados por atores brancos. Como é o caso da Angelina Jolie como Marianne Pearl em O Preço da Coragem. A personagem Marianne Pearl nasceu na França, mas tem ascendência afro-cubana. Ela tem cabelos naturalmente cacheados e uma pele mais morena, diferente da Angelina Jolie, que é branca, de cabelo liso e olhos verde azulados. Na minha opinião, mesmo com todos esses problemas de adaptação, continuo achando que a inclusão nem deveria ser um ponto a ser debatido quando se trata de arte. Não deveria ser uma questão polêmica quando se alterasse a etnia de algum personagem em um filme, pois o valor principal deveria estar na atuação. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, inscreva-se e nos veremos no próximo vídeo.